Fala, professor de música, sejam bem-vindos a mais um podcast Poderosa e Ele. E hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes para sair do amadorismo. Eu sou Tatiana Starling, sejam bem-vindos mais uma vez. Estou aqui com o meu digníssimo Matheus Starling. Isso aí, galera. Matheus Starling aqui na área. E já aproveito e faço um convite para vocês. Olha só, dia 20 de setembro agora, você que é professor de música não pode perder a oportunidade do nosso evento, A Revolução do Professor de Música. Um único dia, 100% online, 100% gratuito, dia 20 de setembro, 19 horas. Então prepare aí 2 horas e meia, porque não tem replay. E a gente vai falar sobre as 4 fontes de renda que você pode atacar como professor de música. Você deve estar colocando isso na sua vida, para que você tenha estabilidade financeira. Fica parando aquela locomotiva que é a loucura da vida do professor de música. Enche a agenda está vazia, perde metade do salário, porque metade dos alunos saíram fora. Vocês vão perceber que tem um caminho muito mais virtuoso, tá? Então a gente vai começar falando também um pouco, isso aqui é meio que é um aquecimento, né? É tudo que a gente fala aqui, né, que a gente ensina pra galera sobre aquilo que a gente vive, né, Matheus? Eu acho que há muito poder você falar daquilo que é experiência. Hoje em dia no digital eu tenho visto tantas pessoas falando sobre gestão, sobre negócios. A pessoa não tem nem próprio negócio, nem autogestão, quanto mais falar de uma gestão de um negócio. E hoje aqui a gente vai falar 5 atitudes para sair do amadorismo. Exatamente. Essa palavra é interessante para o professor de música, né? Onde um professor de música se mostra amador, Matheus? A gente tem uma cultura muito amadora, né, no Brasil, professor de música. Não necessariamente precisa. As pessoas às vezes pensam que ser um profissional é para uma faculdade. Uhum. Eu vejo muito isso, assim, fui para faculdade de música, logo agora eu sou um professor profissional. Não, você é um professor que se qualificou mais. Você buscou uma qualificação que é importante, que pode fazer diferença ou não, porque depende muito. Tem muitos professores que não tiveram uma formação e são excelentes professores, porque eles possuem esses atributos extras, que a gente vai exatamente discutir aqui. Mas o que a gente pode dizer que é amador? É quem não faz esses 5 pontos aqui. Exatamente. O ponto número 1 que a gente vai falar sobre o MEI. Você que está assistindo a gente, com certeza já viu a gente falar várias vezes sobre o MEI. O que é o MEI, gente? É o microempreendedor individual. Eu costumo brincar, né, com a galera que está com a gente há muito tempo, entre funcionários e parceiros, né, MEI, prestadores de serviço, na verdade, eles são colaboradores, né, prestadores de serviço da escola, somos mais ou menos 50, e muitos deles não tinham um MEI. E depois de estar com a gente, de conhecer, da gente mostrar para essa galera o quão importante é o MEI na vida delas, elas entenderam. E é o que eu vou falar para você aqui hoje. Eu costumo dizer e brinco com eles que eu acho que a única coisa vantajosa do Brasil é o MEI. Porque tudo que você faz aqui no Brasil, tudo aquilo que você imagina colocar para acontecer, para vender, seja uma pequena loja, seja uma consultoria que você vai dar, dependendo da área, que se essa área não estiver dentro do microempreendedor individual, dentro dos códigos que você pode atuar como MEI, todas essas atribuições e profissões, você vai pagar um imposto tão alto que não sei nem se compensa começar. Mas o MEI é o único dispositivo? É o único ativo, acho, sei lá, não sei como falar isso, mas eu acho que é a única empresa que você fala assim, caraca, essa vale muito a pena, não tem como não ter. É o MEI. E eu ouço cada coisa nas caixinhas de pergunta, das pessoas em geral. Mas para que eu vou ter um MEI para pagar imposto? Falei, gente, acho que você está falando uma coisa diferente da que eu estou falando. O MEI, você pode... Já mudou o valor do MEI, Mitch? Não. Não, está R$ 66,80, o que já engloba venda e serviço. Se não colocar venda, acho que está R$ 60. Tá, R$60. R$60. Mas tô falando faturamento. Já aumentou para 120? Não, ainda não. Não, tá em 80. Então, olha só. Você pode faturar 81 mil anuais. O que isso significa? Esses 81 mil é a soma dos meses. Então, vai ter mês que você pode faturar 10, 15. E tem mês que você pode faturar 5. Mas vamos dividir igualmente. Os 81 mil dá mais ou menos 6 mil. 6.750, muito obrigada, Mitch. 6.750, você vai emitir essas notas. Por que você vai emitir nota de serviço?
Porque a emissão de nota de serviço só não vale a pena a partir do momento que você vai pagar por aquele imposto. Se você não vai pagar pelos 6.750, você emite para o seu cliente, porque isso vai virar para você uma prova, vamos dizer, daquilo que você ganhou. Então, a partir do momento que você for num banco, tentar um empréstimo, comprar uma casa, alugar uma sala, que você tem que ter comprovação de renda, essas notas fiscais são comprovação de renda do quanto você fatura. Eu acho que a galera acha que, declarando, por exemplo, R$6.500 de aula particular, ele está achando que ele vai entrar naquela incidência de 25% do imposto de renda. Não vai. Você entraria se você não tivesse o MEI. Se como uma pessoa física, você fatura isso e emite uma nota fria, né? Como com seu CPF. Tipo, eu, Tatiane, do CPF tal, dei aulas de música pro filho do Matheus, que custou R$600. Porque você, como pai, você pode pedir pro professor, mesmo que ele não tenha MEI, para ele emitir uma nota. Sim. De próprio punho. Aí o que vai acontecer? O cara no imposto de renda, ele vai falar lá pra Receita Federal, ó, eu recebi, quer dizer, paguei pro meu filho, para esse CPF aqui, tantas parcelas no ano de R$700, que no final do ano deu R$8.000. A Receita Federal sabe que naquele CNPJ, naquele CPF ali, a pessoa recebeu. Então, ela vai atrás daquele CPF. Muitas vezes não vai, mas pode ser que vá atrás. Sim. Né? Ainda mais se cai na malha fina. Aí ele vai ver tudo que você faturou com o seu CPF. Então, ele como pessoa física, ele paga 27% em cima daquilo que ele faturou. E como MEI? E como MEI, ele vai pagar 0%. Se você fatura até 6.750, que foi a conta que o MIT fez aqui, você paga 0. Você dá a nota fiscal e não paga nada. Então, é muito melhor você ter um MEI, tirar notas fiscais, ter essa comprovação. Através do MEI, um único imposto que você paga é R$65 mensais. E o que esse imposto te dá direito? Ele te dá direito à aposentadoria, ele te dá direito a encostar caso você sofra um acidente, você está indo para o seu trabalho, você está indo para casa de um aluno, sofre um acidente, você pode entrar no INSS porque você paga através do MEI. Gente, aí você pensa, mas R$65, como que eu posso me aposentar? Não quer dizer que aqueles R$65 que está contando lá no INSS que vai pagar a sua aposentadoria. O MEI é um programa subsidiado do governo, ou seja, você está pagando uma pequena parte do que você vai custar para o governo. E o governo está colocando um dinheiro em cima de você. Então, quer dizer que quando você se aposentar, grande parte daquele dinheiro não foi você que pagou. Foi o governo que subsidiou pagando para você, para te ajudar a sair da informalidade, para te ajudar a ser um profissional, a se colocar no mercado. Por que disso? Porque o governo quer dar esse incentivo, porque sabe, quando o pequeno tem um incentivo, ele vai crescer. E aí você não vai querer mais estar no MEI. Você vai sair por vontade própria e vai querer pagar um imposto de 15%, por exemplo, numa empresa. Por quê? Você vai estar faturando alto, não importa pagar os 15%. Então, assim, é tudo muito pensado para o crescimento das pessoas, da economia. Então, professor de música, se você não tem um MEI, abra já, agora. Saia da informalidade. O MEI, ele te dá essa dignidade de empresa. O MEI te gera um CNPJ. Através de um CNPJ, você pode contratar um plano de saúde. Você sabia que hoje no Brasil, Matheus, os planos de saúde, na sua grande maioria, os grandes, não atendem mais os CPFs? Por exemplo, você não pode ir lá agora como uma pessoa física e querer contratar um plano da Unimed. Não sei se é a Unimed especificamente, mas acredito que também. Só através de CNPJ. Porque não compensa para essas grandes empresas, porque o imposto para eles também, quando eles vendem direto à pessoa física, é muito alto. Então o plano fica muito caro, para eles acabam não compensando. Quando eles fazem através do CNPJ, você tem um número de vidas para vender. Tipo assim, você é um MEI. Hoje em dia até tem plano de saúde para MEI, para uma única vida. Mas normalmente, como pessoa jurídica limitada ou EIRELI, tem que pelo menos fazer um plano de saúde pelo menos com 3 vidas, né? Então, assim, num país onde a saúde não é muito boa e você quer crescer, você quer ganhar bem como professor de música, para você também poder ter condições de pagar um plano de saúde bom, quem não quer, se passar um momento de fragilidade, ter um bom atendimento. Sim. Então, número 1, para sair do amadorismo, abrir o seu MEI.
que eu só vejo vantagens. Eu acho que eu tinha que ser garota propaganda do MEI. Porque existe uma barreira psicológica, porque no Brasil a gente tem muito ranço do governo, né? Porque a gente ouve a vida inteira falar de que o governo é um sócio, que não presta a contrapartida dele, né? Só tira e não entrega nada de volta. A gente não consegue ver, né, o Estado agindo na nossa vida com saúde, com transporte, com educação de qualidade. Então é óbvio que existe aquele sentimento de que não vale a pena ter o governo como sócio. Mas no caso do MEI, você não é sócio do governo, pelo contrário, você é filho, né? Você é filho, porque o governo está pagando para você. Então tem que virar essa chave aí. Ponto 2 agora são os contratos, tá? A Tati vai falar sobre o contrato, só que eu gostaria também de tirar essa capa de preocupação sobre o contrato. Muita gente tem medo de puxar um contrato para um aluno. Sim. Então sempre fala assim, esquece a palavra contrato, tá? Você agora vai só sentar com o seu aluno e vai escrever numa folha de papel com ele tudo aquilo que são os deveres e os direitos. Você fala assim, olha só, a gente vai começar a ter aula agora. Se você quiser reposição, funciona o seguinte, você precisa me avisar com 48 horas de antecedência. E aí eu reponho uma aula para você dentro dos horários que eu tenho disponível. Tá? Quando você pedir uma reposição, por qualquer que seja o motivo. Tá? Você tem direito a um mês, em 3 meses de contrato, direito a 2 reposições por qualquer que seja o motivo. 2, força maior ou qualquer outro problema, né? Eu tentei ir para a aula, mas choveu muito, alagou tudo, eu fiquei parado no meio do trânsito, não consegui assistir a aula. Força maior, né? Uma força da natureza, algo parecido. O que acontece ali? Você vai escrever. Quando acontecer isso, essa aula, obviamente, será remarcada dentro dessas condições. Sim. Então, você está escrevendo com o aluno ali quais são as condições de reposição de aula, como que funciona aluno, feriado. Funciona da seguinte maneira. Nosso contrato de 6 meses, você vai estar recebendo aqui 4 aulas por mês. Né? São 24 aulas nesse pacote, sendo que em alguns meses, ou um mês, tem uma aula a mais. Porque no próximo mês tal, vai ter uma aula a menos em função do feriado. Então isso aqui está aqui, você não terá prejuízo do feriado, não darei aula no feriado, mas essa aula está sendo compensada em outro momento. Então o que acontece? Um bate-papo com esse cara, botando as cartas na mesa, eu só tô colocando aqui, você está entendendo tudo isso, como que funciona aqui? Eu vou escrever isso aqui para você. Num papel, e você assina. Quais são as condições, cara, para que você saiba. E o aluno fala assim, poxa, que bacana, o cara é profissional. O cara veio aqui, estipulou, não é zoneado. O aluno ele já sai dali com uma outra impressão de você. Aí você vai falar só, beleza? Tá ciente, concorda? Sim. Assinado. Tem um aluno também nosso, que é aluno da escola, fez o treinamento professor de música empreendedor. Ele falou comigo semana passada, que é o Gabriel. Falou assim, cara, eu tenho feito contrato agora com todos os meus alunos, contrato trimestral. E ele fez um contrato trimestral com o aluno dele. Aí eu falei, tem um contrato, tem um desconto aqui, cara. Eu quero fazer trimestral, eu pago à vista pra você aí. Ele assinou o contrato e falou assim, cara, você tá dando muito desconto nesse trimestral aí, cara. Se você tivesse dado 10% de desconto pra mim, eu já tinha aceitado. Mas ele ficou surpreso que o cara não somente ficou feliz de assinar o contrato e ainda deu uma dica pra ele, cara. Você tá dando um desconto muito agressivo, dá menos desconto, entendeu? Então, assim, você percebe que quando você profissionaliza, você entra nesse novo patamar, você não espanta ninguém. Pelo contrário, vai atrair o cliente ideal. Cliente ideal. Isso aqui não é para assustar ninguém, muito pelo contrário, é para mostrar que o seu aluno ele vai estar diante de um professor responsável, o professor sabe também que ele precisa respeitar, o aluno precisa respeitar o professor, isso é o mínimo que você precisa querer. Então, gente, contrato, mais alguma consideração sobre o contrato? Então, eu acho que o Matheus assim, falou de forma bem, não lúdica, mas um pouco lúdica, né? De como as coisas devem funcionar. Obviamente que na prática, numa escola de música, quando você está lidando com um aluno, você é um professor de música empreendedor sozinho, você está indo na casa do aluno, eu acho que a melhor forma é essa que o Matheus falou. Olha, cara, é assim, 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 vai anotando no papel, fala, agora eu vou botar isso tudo num papel e vou trazer para você assinar esse nosso contrato, que vai ser bom para você, vai ser bom para mim, porque os termos estão aqui, eu também, da minha parte, eu vou cumprir com o horário, com a hora, não vou faltar, em caso de falta da minha parte também, vai ser reposta dessa parte, dessa forma. Tem que ter uma equidade entre os dois. Não pode ser só bom para um lado, tem que ser bom para os dois. Mas se você já é uma empresa, se você já é um dono de escola,
Coisas que não podem faltar no contrato os dados da sua empresa, os dados pessoais do aluno, o objeto daquele contrato. Qual é o objeto? Aulas de guitarra, que serão ministradas às quintas-feiras, às 20 horas. A quantia, o valor, no valor de R$500 mensais. Aí tem lá a cláusula de reposição, cláusula de cancelamento, cláusula de férias. Para donos de escola é muito importante, está escrito ali no contrato, todas essas cláusulas, porque como a gente já falou aqui em outros momentos, a gente que é dono de escola, a gente trabalha com calendário anual. Então, nesse calendário, você sabe exatamente quais são os feriados, quando que vai ser os recessos, as férias. Então, é importante que algumas dessas datas já estejam claras ali no contrato de que já está tudo incluso. Que aquele aluno não está pagando pela hora aula, ele está pagando por um ano, por um pacote do ano, do mês de março ao mês de outro março. Um ano ali. Ele não tá pagando por aquelas aulas de forma individual. Por quê? Porque às vezes quantas vezes eu já peguei aluno que falou assim, mas vamos fazer o seguinte, a mensalidade está vencendo esse mês, mas a gente teve menos 4 aulas. Pode descontar essas 4 aulas e eu pagar só a diferença? Não pode. Aqui a gente não... O nosso contrato não é por aula e nem é mensal. É um contrato fechado. Você está pagando por um conjunto de aulas que vai ser ministrado. Seja dada naquele mês ou se não foi dado por força maior, por feriado, por algum evento, ela vai ser ministrada de qualquer forma. Então, não pode ser descontado do pagamento. Então, isso tem que ficar bem claro e isso evita tantos constrangimentos, tanto da parte do professor como da parte do aluno também. Porque eu já vi, Matheus, professor que aplica contrato, mas que ele não cumpre o contrato. Então, assim, o cara já é um amador. O cara coloca que o aluno pode ter 2 reposições em 3 meses. Mas o próprio cara, quantas vezes que ele falta? 500 vezes. Tô com dor no pé. Minha tia morreu. Mata a família inteira, não vai dar aula. Você tá rindo, Mitch? Mata a família inteira, não vai dar aula e quer colocar num contrato que o aluno só pode repor 2 vezes. Então, assim, se você é esse tipo de professor, eu acho que... Vamos falar aqui. Não, esse tipo de professor é o professor que não pode ter contrato. Se não contrato, vai contra ele. Exato. A gente conhece uma pessoa assim. A gente conhece, a gente tá rindo que a gente conhece uma pessoa assim. Então, acho que o único professor que não enquadra é esse, né? Exatamente. Aquele professor que vai colocar o contrato contra ele mesmo, que ele não vai conseguir cumprir. Mas eu acho, gente, que o contrato mostra profissionalismo, mostra que você é um profissional de um alto valor, que sabe se posicionar como profissional e que não quer prejudicar. Agora, tem um outro lado também. Por que também o contrato é tão importante? Para a gente, como escola de música, durante muito tempo, a gente só tinha recebimento através de cartão de crédito e boleto bancário. Hoje, a gente também trabalha com outras formas. A gente também trabalha com mensalidade. Mensal ali, né? Mas o contrato nos assegura que aquela pessoa vai pagar 12 parcelas de 500, por exemplo. E se ela não paga, o contrato ele é usado contra aquela pessoa, porque aquilo ali é um documento assinado. Então, o contrato também ele tem efeito jurídico legal para que você possa ir nos órgãos competentes, como o Serasa, SPC, e negativar o nome daquela pessoa. Quando fazer isso, Tati? A gente só faz isso quando esgota todas as formas de negociação, de negociação, de convencimento daquele pagamento, né? De recebimento daquele pagamento. Então, assim, mas é um objeto legal. Se você não tem, eu conheço casos de professores que eles trabalham da forma vencida. O que é a forma vencida? Vencida não, a vencer. Ele dá aula, depois recebe. Não faz sentido nenhum isso, né? Não faz sentido nenhum, isso é muito preocupante. Você tem que trabalhar com vencido, que é o quê? Você recebe e depois dá aula, né? Então a pessoa entra, ela já te paga e aí você dá as aulas. Porque o a vencer, eu já vi muitos professores aqui, com certeza alguém que está vendo a gente trabalha dessa forma, ele dá aula e depois recebe, muita gente não paga.
Então o cara foi lá, se deslocou, gastou dinheiro de combustível ou de ônibus, de transporte, sei lá. O cara teve prejuízo, porque além da hora dele não ter sido paga, ele nessa locomoção aí, ou então numa escola, ele tem conta de luz, funcionário, ar-condicionado. Então, assim, primeiro, nunca trabalhe a vencer, sempre vencido. E o contrato é importante porque ele vai te garantir também no caso de uma negativação. O contrato, na verdade, você não quer usar o contrato na justiça. Agora, quando você tem essa formalização, você já evita 99% dos casos de problema. Com certeza. Porque a pessoa já está ciente, ela sabe que se ela não cumprir, ela que está errada. Então, o ideal é contrato dentro desses parâmetros que a gente falou. E agora a gente vai para o terceiro ponto, né? A terceira atitude para sair do amadorismo, que é o marketing ativo das redes sociais. Aí você fala, né? Então, gente, olha só. Você postar conteúdo, marketing de conteúdo nas mídias sociais é basicamente tão importante quanto você praticar o seu instrumento todo dia, tão importante quanto você dar aulas todos os dias ou preparar um curso para você vender. Então tem coisas que precisam entrar na sua rotina, tá? O marketing de conteúdo, ou seja, postar conteúdo nas mídias sociais, é uma rotina na vida do professor de música. Ele precisa estar usando isso a favor dele. E o que muita gente não entende é o seguinte, quando nós não tínhamos a internet, você tinha poucos pontos para divulgar o seu trabalho. Eu lembro que o grande sonho que a gente tinha era aparecer numa revista de guitarra. Eu fui colunista numa revista de guitarra. Meu sonho era estar na Cover Guitar, numa Guitar Player. E eu lembro que em 2010 eu comecei a escrever colunas para Cover Guitar. Eu me lembro da minha felicidade. Por quê? Todos os meses a revista circulava no Brasil inteiro e tinha a coluna minha ali, ensinando alguém a tocar alguma coisa. O nome estava girando. Estava circulando. Isso é marketing de conteúdo. Eu estava criando um conteúdo dentro de uma revista e a circulação era feita pela revista. Sim. Quando as revistas faliram no Brasil, depois de 2 anos que eu estava ali, eu comecei a fazer a mesma coisa nas mídias sociais. Nas mídias sociais. Então, olha só, você não tem mais um veículo para divulgar para você o seu conteúdo. E que, inclusive, era pouco democrático, né? Quantas pessoas tinham uma coluna numa revista de guitarra? 10, 15 pessoas em todas as revistas. Não era nada democrático, na verdade. Nada. Cada né? revista tinha 5 colunistas, 6 colunistas. Perto de um mundo de guitarristas, né? E sempre foi muito assim, foco em São Paulo. Era difícil furar a bolha, né? Estava conversando com o Alex Martinho sobre isso aqui na Starlingcast, e ele estava falando exatamente, né, como que era difícil furar essa bolha, teve que ir em São Paulo para conversar com o pessoal. Então, gente, vocês têm uma oportunidade de pegar um conteúdo, mostrar a capacidade de vocês de forma gratuita. YouTube, Instagram, então isso é diário. Todos os dias você precisa subir um conteúdo para essas mídias sociais. E tem uma galera aí, que essa galera que não é muito chegada nas redes sociais, elas ficam muito na dúvida. Qual que é a diferença do feed pro stories ali? Então, o feed é aquilo que está na frente. Quando você está rolando para cima e para baixo, você vê as coisas aparecendo. Isso é um feed. É ali que você está concorrendo com as outras pessoas pela atenção delas. Mas então tem que botar mais conteúdo no feed do que no stories? Então, o conteúdo do feed, 1 por dia, basicamente seria o básico. Nós botamos até mais de 1 por dia. Nós botamos em média 2. Além disso, você tem os stories, que é uma documentação do seu dia, que é importante usar também no Instagram Story, porque nem todo mundo que usa o Story roda feed e vice-versa. Então, estar presente nos dois é importante. O Story é uma coisa um pouco mais da documentação do seu dia, enquetes, perguntas que você responde. E o feed é uma coisa mais, cara, deixa eu mostrar meu potencial para vocês aqui, deixa eu ajudar vocês. Entendi. Deixa eu pegar os problemas que vocês têm, os sonhos que vocês têm, deixa eu dissolver isso aqui num conteúdo. Então, basicamente, isso que a gente faz no feed. Mas a aula não é sobre feed, né? Mas sobre a importância de você ter uma rotina de produção de conteúdo. Entendi. Então, gente, esse aí foi a terceira atitude para sair do amadorismo como professor de música. E a quarta atitude é sobre o financeiro. Organização financeira. Organização financeira. Gente, eu sei que você aí que está me ouvindo agora mistura o seu dinheiro, as suas contas pessoais com a conta pessoa jurídica. Né? O MEI, a partir do momento que você tem o seu MEI, você é uma pessoa jurídica. E aí, naquela mesma conta do banco, você paga as suas contas e paga as contas relativas a esse MEI. Tá errado. Você precisa instituir um salário para você, que é um prolabore,
sei lá de quanto, cada um sabe. E dentro dessas contas a receber, o que são as contas a receber? Tudo aquilo que vai entrar na empresa, né, nesse MEI. Todos os boletos ou pagamentos ou cartões de crédito que vão entrar dos seus alunos, essas são as entradas. E aí tem contas a pagar, que são todas as saídas. Nessa conta você tem que ter uma conta PJ no nome da sua empresa, e nessa conta você todo mês já sabe quanto vai entrar, né? Tem uma previsão do quanto vai entrar, né? Através dos pagamentos dos seus alunos, mas você já sabe quanto que vai sair. Porque independente se seu aluno te pagar, o aluguel vai te cobrar. Então, você precisa ter caixa para pagar essas contas. Por isso eu digo que para profissionalizar esse lado financeiro, você não pode ver o dinheiro que entra desse MEI como seu. Você não pode gastar todo o dinheiro. Você precisa fazer um caixa, mesmo que pequeno. Tem que ter um caixa aí para ajudar a pagar as contas caso um aluno ou outro não fique inadimplente com você. Então, nessa conta pessoa jurídica do banco, você vai pagar as contas da empresa, vai pagar o seu salário. E na sua conta pessoal, você paga as suas contas, os seus boletos, com o salário que você vai ganhar. Ou seja, você precisa de gastar menos do que você ganha, para que pelo menos você consiga pagar as suas contas. Sei que não é fácil, muitas pessoas que estão começando aqui vão precisar gastar tudo aquilo que ganha, né? O que faturar no MEI tem que gastar. Mas tem uma técnica que é a 60-20-20. 60% desse faturamento é para pagar contas, 20% é para você reinvestir no negócio, fazer crescer, comprar equipamentos, pagar propagandas para poder ampliar o negócio, várias coisas, reinvestir no negócio, e 20% é o Prolabore, né? Então, assim, é complexo. Então, esse é um ponto legal. Eu estava vendo um influenciador, empreendedor, chamado Gary Vaynerchuk, Gary V, conhecido, que é um dos caras mais antigos, né? Eu lembro dele lá em 2007, 2006. Ele já estava produzindo conteúdo, eu comprava os livros dele. Recentemente, eu estava sem acompanhar a carreira dele há um tempo, assisti um vídeo dele e ele falou uma coisa que vem exatamente de encontro a isso. Ele falou, cara, qual que é o grande problema dessa galera nova que é influenciadora começa a crescer? O cara começa a crescer, começa a ganhar dinheiro, e o dinheiro dele é para quê? É para pagar uma viagem, é para comprar uma roupa, e ele não tem essa cabeça de, cara, esse dinheiro aqui é para que eu coloque aqui dentro, para que eu consiga fazer isso crescer. O cara usa o dinheiro que tá entrando ali como se fosse uma vaca leiteira. Fica só tirando leite, não alimenta a vaca. Uma hora a vaca fica seca, subnutrida, né? Morre, entendeu? Sim. Então, esse é o maior problema. É você não perceber, cara, que esse dinheiro aqui não é só para você tirar. Você precisa, cara, ver como um negócio. Por mais que você seja uma empresa de uma pessoa só. Cara, porque quando começa pequeno é mais fácil até do que quando você faz isso de uma empresa grande. As pessoas pensam ao contrário. A empresa grande tem muito dinheiro, logo é mais fácil fazer isso. Não é. Porque quando você cresce, os objetivos também crescem. Então é o mesmo princípio de quando você é pequeno para quando você é grande. Isso não para nunca, né? Não para nunca. Pontos que você precisa ter como atenção. De cara, pega uma verba sua para investir em distribuição de conteúdo, gente. O que é distribuição de conteúdo? Instagram, você pode crescer organicamente, que é ótimo, né? 90%, 80% do seu crescimento deveria vir de forma orgânica para quem joga um jogo profissional. Então, para nós, 80% do nosso crescimento vem do orgânico. Mas a gente tem uma verba de distribuição porque a gente quer acelerar esse processo de crescimento. Então, o que a gente faz? A gente pega um post nosso que funcionou muito bem de forma orgânica, trouxe seguidores e nós patrocinamos esse post com o intuito só de ganhar mais seguidores. Sim. Então, qual é a jogada? A gente está trazendo um seguidor qualificado. A gente não tá qualquer pessoa, né? Não é o dinheiro aleatório, deixa aí o Instagram, traz qualquer pessoa, não. É uma distribuição de conteúdo chamado lookalike. O próprio Instagram, ele percebe qual é o seu público e ele distribui para públicos similares, né? Os sósias seu. Então se você cresce, por exemplo, 10 seguidores por dia,
você pode aumentar para 15, botando uma verba de distribuição ali. Daí com verbas pequenas você consegue crescer muito bem. Por exemplo, se você põe R$15 por dia e você pegou um post bom funcionou, né, bem, hoje em dia você pode patrocinar um Reels, por exemplo, você consegue com R$15 trazer aí 30, 40, 50 seguidores. Então, na relação, você vai pensar assim, mas Matheus, eu vou gastar dinheiro para trazer seguidor? Claro. Por quê? Você quer trazer um cara que ele é frio, não teve contato contigo, para agora entrar no seu perfil, começar a te seguir, ser impactado com o seu conteúdo, né? Começar a ter afinidade contigo, porque esse cara vai se transformar num possível cliente. Pode se transformar num cliente. A gente faz muito isso, né? Você traz pessoas, tenta qualificar essas pessoas para que no fundo, no funil lá, ela faça uma compra, né? No final das contas, é tudo como se fosse um funil. As pessoas chegam, você chama a atenção delas, você qualifica essas pessoas com conteúdo de qualidade, para no final, menos pessoas ainda se transformarem em clientes, tá? Esse é o jogo que a gente joga, esse é o jogo profissional. Então, distribuição de conteúdo também é muito importante. O outro ponto e o último ponto, o quinto ponto que a gente fala de atitude, né, para sair do amadorismo é organização pessoal e didática. Quando você diz organização pessoal, o que você quis dizer com isso? Organização pessoal, a galera, por exemplo, eu respondi uma pergunta agora na caixinha ali, o cara perguntando como que eu consigo fazer tanta coisa, como que tem uma rotina, como que consegue gravar. Tempo, né? Então é o seguinte, cara, você organizar a sua vida, eu botei os dois assuntos, poderiam ser dois assuntos distintos. Então é você trabalhar com blocos de produtividade, você ter na semana dias que você usa para produzir conteúdo, dias para gravar um curso. Então, por exemplo, eu estou agora na iminência de fechar um curso novo sobre fraseado. O que eu faço? Toda semana eu pego 1 ou 2 dias, 3 dias, dependendo da semana, estabeleço alguns horários para fazer essa apostila. Porque primeiro eu faço o quê? Eu construo a apostila, estou fazendo isso também para o PME agora, né, pegando dias específicos da semana, fazendo a apostila. Porque depois que eu acabo a apostila, eu gravo o curso. Fica muito mais fácil, eu tenho o script, eu tenho um assunto fresco na minha mente. Como que eu vou fazer isso só no tempo que sobrar? Sim. Então, organizar a sua vida para que todas as atividades caibam, né? Então, esse é um ponto. E organizar também didaticamente. Uma pessoa que é desorganizada na vida pessoal, dificilmente ela tem uma didática organizada, porque são coisas que se refletem. A sua música reflete como você é como ser humano, a sua didática reflete como você é como ser humano. Se você é um cara bagunceiro, desorganizado, dificilmente você vai ser um cara didático. Gente, didático também tem muito a ver e organizado. Você vai para casa de um aluno, então você tem o seu espaço, então você tem sua escola, você não tem uma didática ali, uma apostila. Cara, fica muito difícil. Quantas vezes eu vi aqui reclamação de professores reclamando porque não conseguiam alunos, mas é perguntas básicas como: você tem planejamento de aula? Hã? Planejamento de quê? Não, eu chego para o aluno e falo: onde a gente parou na semana passada? Cara, isso é falta de organização e planejamento e didática. O cara não tem didática. Então, é o que o Matheus está falando aqui. Você precisa ser um cara organizado para ter uma didática. Você vai ter que parar, organizar todos os métodos, ou então o método que você quer seguir, numa sequência cronológica, num planejamento de aulas, para que essas aulas fluam e surtam um efeito nos seus alunos. Porque o que a galera precisa entender é o seguinte: existe um processo criativo, que é uma coisa que cada um vai lidar com isso de uma maneira, mas existe um processo que não é criativo. Até mesmo no processo criativo, o que muita gente não entende é o seguinte: para existir criatividade, eu preciso me colocar disponível para que a criatividade venha, a inspiração venha. Sim. Né? O Chuck Close falou que inspiração é para amadores. Por que ele falou isso? Porque ele falou o seguinte: cara, todos os dias eu pego para praticar o meu labor, que é 7h30 da manhã, eu pego e vou pintar, vou fazer alguma coisa. Não importa o meu estado do dia. Se minha mood é boa ou não, se estou bem ou não estou. Seu emocional eu pego também e vou fazer, vou trabalhar. Sim. Então, o professor de música é a mesma coisa. Ele precisa praticar o instrumento todos os dias, ele precisa produzir o conteúdo todos os dias. Ele pode praticar, ele pode pegar 2 dias e produzir um conteúdo com uma semana inteira. Sim. Pode fazer isso em 1 dia. Não importa, mas tem que caber na sua rotina. Então, não confundam as coisas, tá? O processo criativo, ele vem, mas ele não afasta o processo da organização. Sim.
Sim. Acho que é isso, né, gente? Gente, eu quero agradecer vocês, mas antes de terminar esse podcast, eu tenho que falar algo. Esse podcast não existiria se não fosse a nossa patrocinadora, JMC Academy, que é uma universidade na Austrália, da indústria criativa, não somente música, produção musical, composição, mas como desenvolvimento de jogos, web designer, vários cursos na área criativa. E é uma faculdade que ainda cabe no bolso do brasileiro. Se você tem interesse em estudar fora, agora é a hora, é o sonho que pode ser realizado. A gente vai colocar aqui embaixo para você o nosso Instagram, que é JMC Academy Brasil. Manda um direct com a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai te responder. Talvez é a hora de realizar esse sonho, tá bom? Muito obrigada. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. E conteúdo toda semana, Todo conteúdo dia, novo todo todos dia. os dias. E até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, Valeu, tchau. Deus abençoe.